Ó Yahusha! Ó Yahusha! Ó Yahusha! Ó Yahusha! Ó Yahusha! Ó Yahusha! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. E assim seja, Papai, conforme a tua vontade. Somos gratos a Ti por esse dia, Papai, em que estamos aqui. Venha falar em nossos corações, venha enxertar a Tua palavra, venha nos dar força, venha nos fortalecer mais ainda, Papai, para poder cumprir a Tua vontade, Papai. Agradecemos a Ti por cada pedrinha aqui presente, pela vida de cada ancião, Papai, pela vida de cada irmão que está à frente, cuidando da Tua obra, com todo zelo, com todo amor, Papai, pois sabemos que Tu nos escolheste para ser referência de fé, de obediência, Papai. Vem enxertar essas palavras, a Tua instrução em nosso coração, Papai. Que as palavras que forem ditas, Papai, em Tuas reuniões, que venham se enxertar nos corações, que não venham sair pelo outro lado do ouvido, Papai. Venha nos fortalecer, venha nos capacitar e reviver, Papai. Reviver os dons celestiais dentro de nós, Papai. Clamamos a Ti neste momento. Nos sonda e nos acrisola, Papai, para ser entregue em Tua casa, pois nós almejamos estar perto de Ti, Papai, pois a nossa herança é o Teu Espírito, Papai. A nossa herança é estar em Tua presença. Esse é o nosso almejo, que nós almejamos dia e noite, Papai. Quando o nosso Espírito nos mostra que nós saímos daí, Papai. Quando é revelado a nós que por pouco tempo Teu povo herdou a herança, possuiu a Tua herança, desfrutou da herança que Tu nos deste, Papai. Como nós desejamos voltar, mas nós sabemos que tudo é no Seu tempo, Papai. Há um tempo para tudo. E nós depositamos a confiança em Teu braço, Papai. Estamos aqui para fazer conforme a Tua vontade e não a nossa vontade, Papai. Nós procuramos Te agradar. Tu nos conheces, Papai, Tu nos sondas. E se há algum defeito, alguma falha, retira de nós, Papai. Pois não queremos continuar da mesma forma. Não queremos passar, Papai. Não queremos ficar nessa terra. Por isso estamos aqui, pois somos dependentes de Ti. Nós desejamos estar em Tua presença, Pai. Esse é o nosso desejo, Papai. Esse é o nosso desejo. Nosso desejo é estar em Tua presença eternamente. E assim lhe agradecemos por tudo que tens feito por nós. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. A paz de Papai Yahusha Mashiach seja com todos os amados irmãos. Hoje, dia 24/12/2022. Grato a Yahusha, né, irmãos? Estamos aqui presentes.
Pois aqui é o que? É a igreja viva de Yahweh. Aqui é a igreja de Yahweh. Gratidão, papai. Nós vemos que esse mundo vai caminhando, né, irmão? Vai caminhando de mal a pior cada vez mais. Mas nós estamos aqui para ser a luz desse mundo. É igual o papai sempre fala. Por isso que ele fala na palavra. Quando você pega aqui em Provérbios 3, três, 11. Então, quando você pega aqui, ó, Provérbios 3:11, fala assim: meu filho, não despreze a disciplina de Yahweh, nem te canses com as suas exortações, porque Yahweh repreende os que ele ama, como um pai ao filho que preza. Viu? A questão, às vezes é necessário, irmãos, a exortação para o quê? Ser nivelado, ser tampado toda brecha, todo buraco em nossa vida, para nossa entregue na casa do tesouro. Nós vemos que nós estamos adentrando no ano jubilar. No ano jubilar. Quando você pega essa palavra, fala: meu filho, não despreze a disciplina de Yahweh. A disciplina de Yahweh. E nós sabemos que quando fala Yahweh, aquele que fala por Yahweh. Por isso que quando você pega em Hebreus, fala Yahweh vivo. Yahweh vivo por quê? Remetendo ao filho vivo. O filho varão vivo, que não está morto. Por isso que faz questão de usar ainda Yahweh vivo. Mostrando que, remetendo àquele filho vivo, que não morreu, que não estava morto, que não foi sufocado. E quando você pega aqui mais para baixo, Provérbios 3:13, fala assim: feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. Ganhá-la vale mais que a prata, e o seu lucro mais que o ouro. É mais valiosa do que as pérolas, nada que desejas iguala. Em sua direita, longos anos, em sua esquerda, riqueza e honra. Seus caminhos são deliciosos, e os seus trilhos são prosperidade. É árvore de vida para os que acolhem, e felizes são os que a retêm. E afundou a terra com a sabedoria, e firmou o céu com o entendimento. Por seu conhecimento foram abertos os abismos, e as nuvens destilam orvalho. Aí fala aqui, ó, no 21, meu filho, não perca de vista a sensatez, conserva a reflexão, serão vida para a tua alma e enfeite para o teu pescoço. Seguirás tranquilo o teu caminho, sem que tropece os teus pés. Descansarás sem temor, e deitado o sono será suave. Não te assustará o terror imprevisto. E nós vemos aí, é o que o irmão trouxe ontem, sobre esses que ficam apavorados. Crê mais que se concretiza as obras das trevas do que da luz. Desde quando as trevas vai sobrepor à luz? Nunca. Entende? E quando você pega aqui, fala assim: não te assustará o terror imprevisto, nem a desgraça que cai sobre os ímpios. Pois Yahweh ficará ao teu lado e guardará o teu pé da armadilha. Nós vemos aí a cada dia o povo caminhando para a armadilha. Hoje nós estamos aqui, dia 24 de dezembro. E nós sabemos que essa é uma data mais ilusória para essa humanidade.
porque é uma data que eles acham que estão fazendo certo. E hoje, com a sabedoria, por isso que fala, feliz o homem que encontrou a sabedoria. Tanto que nós estávamos enganados, né, irmãos? Quando nós vemos a questão do porco, que nessa data é comida. E quando você pega aqui no 13, feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. E quando você pega aqui no 3:3, fala assim: o amor e a fidelidade não te abandone, ata-o ao pescoço, escreva-o na tábua do teu coração, e alcançará o favor e o bom sucesso aos olhos de Yahweh e dos homens. Aqui já é aquele que crescia em graça e em conhecimento, aqui que está crescendo em graça e conhecimento, também transmitindo para os pequeninos. Por isso que fala aqui, ó, o amor e a fidelidade não te abandone, não abandone o amor e a fidelidade. Ata ao pescoço, escreva-o na tábua do coração, e alcançará o favor e o bom sucesso aos olhos de Yahweh e dos homens. Confia em Yahweh com todo o teu coração, não te enfies em tua própria inteligência. Em todos os teus caminhos reconheçam, e ele endireitará as tuas veredas. E ele endireitará as tuas veredas, que é aquilo que nós falamos. Isaías 40, abre aí Isaías 40. Página 1313. Isaías 40, 41, irmãos. Fala assim, ó: consolai, consolai meu povo, diz vosso Yahweh. Falai ao coração de Alxalã e diz-lhe em alta voz que o seu serviço está cumprido, que a sua iniquidade foi expiada, que ela recebeu da mão de Yahweh paga dobrada por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: abre um caminho para Yahweh. Na estipe, aplanai uma vereda para o nosso Yahweh. Seja entulhado todo vale, todo monte e toda colina seja nivelada. Transforma os lugares escarpados em planície e as elevações em largos vales. E então a glória de Yahweh há de se revelar-se, e toda a carne de uma só vez o verá, pois a boca de Yahweh o afirmou. E aqui está falando aquilo de nós aniquilar de nós o que? O velho homem, irmão. Entulhar. Igual o irmão está falando, agora é tudo ou nada. Nós estamos adentrando um ano jubilar. Nós estamos adentrando um ano jubilar. Entende? Foi nos dado muitos e muitos sinais. Muitos e muitos. Ontem o irmão trouxe sobre Gideão. E Gideão pediu vários sinais. E assim foi dado a ele. Muitos sinais. Assim também é para nós. Quando hoje nós estamos vendo que nós estamos adentrando um ano jubilar, esse é o momento de nós santificar, cumprir isso aqui, ó, que está falando: seja entulhado todo vale, todo monte e toda colina seja nivelado. Transforme os lugares escarpados em planície e as elevações em largos vales. Então a glória de Yahweh há de se revelar-se a toda a carne, de uma só vez o verá, pois a boca de Yahweh o afirmou. E quando você vê o papai, ele sempre falando sobre isso, nós se santificar, ainda mais nesse período, irmão. Pois papai, ele prometeu
nos retribuir em dobro. Quando você pega Isaías 61, exatamente, irmão. Isaías, Página 1352. nada se compara, irmão. Nada, não há liberdade igual a liberdade que Yahweh quer nos dar. Não tem. Igual o papai fala que essa terra aqui é o quê? Essa terra aqui representa o quê? Deserto, exílio, prisão. E aqui, ó, quando você pega 61, 6, fala assim: quanto a vós, sereis chamados sacerdote de Yahweh, sereis chamados ministros do nosso Yahweh. Alimentar-vos-eis das riquezas das nações, e a sucedereis em sua glória. Em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada. Em lugar de humilhação, tereis grito de júbilo, como vossa porção. Eis porque terão porção dobrada em sua terra, e gozarão de alegria eterna. Com efeito, eu, Yahweh, que amo o direito e detesto o roubo e a injustiça. Porque os nossos inimigos foi lá e o que? Roubou de nós. Mas nada acontece se não for da vontade de Yahweh. Por isso que fala, há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Há tempo de plantar e de arrancar. Entende? Construir e destruir. Há tempo para tudo. E há o tempo também da vingança de Yahweh. E quando você pega aqui, é igual o papai sempre fala. Papai Yahweh, ele fala, o reino de Yahweh não é visível, irmão. Nós estamos aqui só refazendo. O banquete é o que? Lá em cima. Nós vamos nos banquetear lá em cima. Agora é o momento de nós deixar o que? O alimento estocado para Laodiceia. Porque o propósito de Laodiceia é o que? É se alimentar do que iremos deixar. Esse é o propósito de Laodiceia. Não é procurar trazer nada novo, colher nada, como se diz assim, procurar coisa boa. Nada. É para ele se alimentar e crescer. Por isso que fala, eis que estou à porta e bato. Eu vou entrar, ó, se você abrir eu vou entrar, você com você e você comigo. Porque são aqueles que se alimentaram do leite de Filadélfia, do alimento sólido de Filadélfia. Porque no momento que eles tiverem crescido, vai ser dado a eles o que? O Espírito. E eles vão compreender mais profundo e vão poder o que? Semear. Que é aquilo do 8º dia. Porque o 9º é uma representação quando adentrar o reino milenar. Quando entrar o reino milenar, aí que entra aquela parte. Vamos dar uma ideia só lá em Levítico, irmão, porque nós começamos no aquecendo motores, conforme o irmão, aí nós não falou do 9º. 196. Isso. Levítico 25. Nós vemos que a sexta arte, ela é referida como que? Temor de Yahweh. E uma das coisas que nós necessitamos arduamente, irmão, é o temor. Constantemente nós temos que lembrar do temor a Yahweh. Quando você pega aqui Lucas 25, 20, fala assim... Falei o quê? Lucas. Levítico 25, 20. Fala assim, se disserdes que comeremos nesse 7º ano, se não semearmos e não colhermos os nossos produtos, viu? Porque eles já queriam o quê? Semear. Mas não é para ir semear. É para ir se alimentar. Para eles abrir a porta pro Espírito adentrar. Aí fala aqui, ó, no 21, eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanto o produto por 3 anos.
viu? Que é o sexto, o sétimo e o oitavo. Por quê? Quando que vai se cumprir o tempo de escassez? Quando o dízimo integral foi entregue no templo, as duas testemunhas juntamente com o resto e os desatentos. Por isso que é 3 anos e meio de Filadélfia e 3 anos e meio das duas testemunhas. Ali finaliza o quê? 7. A plenitude, mostrando que aquele é o final da escassez. Porque 3 anos e meio vai ser o quê? Vacas magras. E aí, quando você pega aqui, ó, no 21 fala assim, ó, Levítico 25, 21, eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanta produto por 3 anos. 6, 7, 8. Quando semear no 8º ano, podereis ainda comer dos produtos antigos. Por quê? Nós vemos que tem um período a mais, logo depois que as duas testemunhas, juntamente com o resto e os desatentos, foi entregue no tempo, formando que o dízimo integral, completo, quando foi entregue no tempo, aí vai haver o quê? Vai haver ainda um período de 75 dias, que é o período do amadurecer da videira. Quando você pega aqui, ó, quando semear no 8º ano, podereis ainda comer dos produtos antigos, até o 9º ano, até que venham os produtos desse ano, comerei dos antigos, mostrando que ainda tem um período do 8º ano até o 9º, que eles vão estar o quê? Semeando. E você vê que Ezequiel, o irmão me fez lembrar, Ezequiel, ele fala do adentrar o Espírito dentro dele, e ele vai bater de frente contra aqueles rebeldes. Uma representação de Laodiceia. Quando você pega lá, ó, vamos ler lá em Laodiceia. (2146). E nós sabemos que Ezequiel, ele era o quê? Ele era uma das artes. E ele também era rei. Quando você pega aqui, ó, Apocalipse 3, 20, fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Viu? Mostrando aquilo que está se alimentando de Filadélfia. Se alimentou de Filadélfia, cresceu, compreendeu. Porque não tem como a pessoa querer trazer algo sem conhecer, sem entender. É igual muitos chegam no nosso meio e já quer trazer, sem se alimentar. Por isso que fala que seja poucas tuas palavras, mais para ouvir do que para falar. E quando você pega aqui Ezequiel, 1484. Isso, Ezequiel 2. 1484. Quando você pega aqui Ezequiel 2:1, fala assim: ó, ele me disse, filho do homem, põe-te de pé, que vou falar contigo. Enquanto falava, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Então ouvi aquele que falava comigo. E a palavra fala as cartas às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Com efeito, ele me disse, filho do homem, enviar-te-ei aos israelitas, a esses rebeldes que se rebelaram contra mim. Sim, eles e os seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje.
Os filhos são insolentes e de coração empedernido. Envia-te a eles para que lhes diga, assim diz Yahweh, quer escute, quer deixe de escutar. Saberão ao menos que um profeta esteve com eles. Aí no 6 fala: quanto a ti, filho do homem, não tenhas medo deles, nem das suas palavras. Não tenha medo, porque eles se opõem a ti e te menosprezam, ou porque está sentado sobre escorpiões. E nós vemos que na época de Laodiceia vai ser solto o quê? Os escorpiões. E nós vemos assentado em escorpiões. Aí nós lembramos do quê? Lembramos que daqueles que vão vir. Apocalipse 9, semelhante a escorpião. Viu? Ou porque está sentado sobre escorpiões, que estão tendo autoridade daqueles que eram do abismo. Não tema eles, não. Aí fala assim: não tenhas medo das suas palavras, nem fique apavorado com seu olhar, pois são uma casa de rebelde. Transmitir-lhes minhas palavras, quer escutem, quer não escutem, pois são uma casa de rebelde. Aí continua no 8: tu, filho do homem, ouve o que eu digo, e não sejas rebelde como esta casa de rebelde. Abre a boca e come o que te entrego. Aí nós lembra do que? Do livrinho de Apocalipse, que fala que viu um livro. Na boca era o que? Doce. E no estômago, amargo. E aqui fala aqui, ó, no 9: olhei e eis uma mão que estendia para mim, e nela um volume enrolado. Ele abriu, na minha presença estava escrito no verso e no reverso. Nele estava escrito lamentação, gemido e pranto. Viu? Uma representação claramente de Laodiceia. Nós lembramos que Ezequiel está representando naquele momento que papai já está no cargo de rei. Porque Ezequiel era o quê? Era rei. E aqui, ó, quando você vê também Laodiceia, qual que é a promessa de Laodiceia? Sentar no trono. Entende? Ser o quê? Ser rei. Pois o mestre é mestre dos mestres, rei dos reis. Reis dos reis do céu e rei dos reis da terra. E aqui você vê que foi dado o livrinho para ele comer. Para ele comer, porque é aquele momento que nós falamos, quem abrir o Espírito adentro vai cear com ele e aquele com o Espírito. Porque se alimentou do alimento de Filadélfia. Quando você pega em Cântico, vamos abrir lá? Cântico 8. 1101. E a palavra fala: não seja rebeldes. E nós vemos que devido o mensageiro de Laodiceia ser rebelde, vai abrir oportunidade para outros. Por isso que fala, ao que vencer. Porque nós vemos que o mensageiro de Laodiceia é o quê? Repreendido pela rebeldia. E quando você pega aqui Cântico 8, nós sabemos que essa mensagem está direcionando ao mensageiro de Sardes. Mas é para os irmãos entender por que fala na carta de Laodiceia: eu vou entrar, vou cear com ele, ele comigo. Porque se alimenta. Fala assim, ó: ah, se fosse meu irmão amamentado aos seios da minha mãe, encontrando de fora, eu te beijaria, sem ninguém me desprezar. Eu te levaria e te introduziria na casa de minha mãe. E tu me ensinaria
viu? E tu me ensinaria. E a palavra lá em Laodiceia fala assim: eu vou bater, se abrir eu vou cear com você e você comigo. É a questão do quê? Do ensinar, porque está dando fruto. Se alimentou no tempo que era para se alimentar, no tempo devido. Por isso que fala o vencedor. É aquele que está procurando se alimentar no período de vacas magras. Entende? Por que nós estamos adentrando essa palavra? Para ver, irmão, a importância, o valor da nossa presença nessa terra. E você vê que os filhos das trevas, eles são elogiados por conta da prudência. Porque eles procuram o quê? O que os filhos das trevas, por que eles são elogiados? É por conta da imprudência? Eles planejam calar o sepulcro no alto, uma morada eterna. Não, nessa não. Não, por conta que eles procuram para a terra. Exatamente. Entende? E o papai, ele fala isso para aqueles que são da luz. Ele fala para os que são da luz que os das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ele perdoa nas dívidas, né? Oi? Ele perdoa para ser bem recebido. Ele dissipa, ele não perdoa, ele dissipa os bens. Porque aqueles que eram para estar pagando estão sendo abençoados. Entende? Estão sendo bajulados. Está dissipando o que não é dele. Né? Dissipando o que não é dele, está dando o que não é dele. E ele prepara o futuro, né? Exatamente. Exatamente. O papai está falando, presta atenção, vocês que são da luz. É igual eu falo para os irmãos, ouvirem, irmão, arduamente nesse tempo, porque é o que nos traz vida, força. É a palavra hoje. É quando você ouve um áudio. Eu falo para os irmãos, quando você está naquela situação. Ah, não, depois eu ouço. Ah, não, depois eu ouço. Ah, não, depois eu ouço. Isso aí vai virando acomodismo. E a pessoa vai só enfraquecendo. Pode falar, irmão? Lucas 16:8, irmãos. 16:8? Fala sobre o quê? Quando está elogiando Ah, tá, o administrador infiel. Isso, aí você vê a prudência. Mas não é porque ele é infiel. É por conta do quê? De querer preparar a morada na terra. E nós temos que procurar preparar nossa morada lá em cima. Agradar aquele que nos alistou. E a palavra deixa claro quem nos alistou. Aquele que é da descendência de Davi. Quando você pega a palavra lá, você vê. Vamos estar lendo essa passagem? 1 Timóteo. 2072. Não, é segundo primeiro. É segundo. 2 Timóteo, capítulo 2. 2078. Não, 2076. A sua página? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2076. Isso. Fala assim, ó. Fala assim, ó. Assume a tua parte de sofrimento como um bom soldado do Machia. Ninguém engajando no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil. Se quer dar satisfação àquele que o argimentou. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. O agricultor que trabalha a terra deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende o que eu digo e o mestre te dará compreensão em todas as coisas. Lembre-te de Yahshua Mashiach, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi. Viu? E aqui já está remetendo àquilo que é da descendência, porque em Lucas, naquele momento, é como se supunha. Aqui já remete da descendência de Davi, que é o que? O rebento.
E nós sabemos que quando pega aqui, ó, fala assim, o mestre te dará compreensão em todas as coisas, fazendo um link com Daniel. Os que são esclarecidos compreenderão. E esse é o momento mais do que nunca, irmão, de nós tomar o que? Parte do sofrimento. É igual o irmão fala, não é fácil. O irmão que fala que é fácil é porque não está lutando conforme as regras. Porque aqueles que lutam segundo as regras, vê como que é árduo. A cada dia, você tendo que se anular. E eu falo para os irmãos, ser verdadeiro. Porque a palavra fala, aqueles que acham que está mentindo para ela, está mentindo para si mesmo. É procurar se avaliar e falar, arranca de mim isso, arranca de mim aquilo, Pai. E a palavra está falando, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, assume a tua parte do sofrimento como um bom soldado do Mashiach. Ninguém engajando-se no exército se deixa envolver pela questão da vida civil. Se quer dar satisfação àquele que o arregimentou. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Tem que lutar segundo as regras. Como se diz a palavra, a prescrição. Conforme a prescrição. O próprio papai Ial, que veio nessa terra como servo, pois o nome eleito foi Yaush. Por isso que ele fala, qual dos anjos? Ele diz, eu hoje te gerei. Hoje nós compreendemos que é o nome de Yaush, o nome que foi eleito. O nome de Yaush é que foi eleito a ser trago nessa terra como referência. Quando você pega aqui essa palavra, no 5 fala, do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. O trabalhador que trabalha a terra, estou fazendo aqui porque o agricultor trabalha a terra, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Viu? É o primeiro, aqueles que trabalham a terra, é os primeiros. Igual nós vemos os irmãos trabalhando aí arduamente na obra, sempre trabalhando, fazendo algo. São o que? São os primeiros. São a primícia das primícias, que foi colhido o que? Vai ser colhido primeiro. E a palavra fala, assume a tua parte do sofrimento como um bom soldado, como um bom soldado. Nós temos que ser o que o irmão fala, sermos um bom administrador, fiel e verdadeiro. Nós temos que aprender isso. Não é nós se iludir que com uma má administração nós vamos ser o quê? Confiado. A administração de algo bem grandioso, igual é que Yal está querendo nos dar. A palavra fala aqui, ó, do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Nós sabemos que aqui quando fala segundo as regras, está remetendo que às prescrições, conforme a palavra que nós vemos que Saul, ele foi o quê? Foi reprovado por não lutar segundo o quê? As regras. Nós estamos sendo aqui o quê? Avaliar todo momento, irmão. E agora mais do que nunca. Esse é o momento do quê? De santificação. E esse ato que nós estamos tendo aqui hoje é um ato por amor a Yahweh. Não só hoje, mas todos os dias. Todos os dias. E agora para frente mais do que nunca. E quando nós pega aqui, ó, nas nossas tarefas diárias também, né? Exatamente. Principalmente ficar atento. Quando nós pega aqui aquele que ressuscitou o mestre. Oi? Romanos 11. Romanos 11. Página 1984.
1984. Romanos 11, 8, se eu não me engano. É isso mesmo? Eu não sei sobre. Pois nós vemos que a palavra fala assim, ó, se o Espírito, aqui ó, é Romanos 8, 11. Romanos 8, 11. Oi? 1979. Ontem eu estava ouvindo um áudio, aí eu ouvi o irmão Murilo falando sobre a água. Sobre a água. E a água nós já sabemos que é o quê? É uma representação de Micaial. A água tranquila de Siloé. A água tranquila é beber água com a maior atenção, pois essa mesma água, irmão, que ressuscitou papai Iaush, que nós sabemos que é Iau, que se fez de servo. E aqui nós vemos, fala assim, se o Espírito daquele que ressuscitou Iaush dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou o Mestre dentre os mortos dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Viu? E aqui fala sobre o Espírito daquele que vivificou o corpo de papai. E outro irmão falando sobre a água, irmão. A água. Nós sabemos que a palavra fala, vinde a água. A palavra fala, vinde a água. E papai, Iaush, que nós sabemos que é Iau, que se fez servo. Nós vemos que ele refere-se ele como o quê? Não, refere ele como árvore. Árvore, nós sabemos que é Iau. Mas aquele corpo, quem estava dentro daquele corpo era Iau. Iau estava no corpo de Iaush. Ele se fez servo. E nós sabemos que ele veio como raiz. A palavra fala que ele veio como raiz em terra seca. Ele veio como raiz em terra seca. E aqui quando nós pega o Espírito, e o irmão falando sobre a água, aí é aquilo que muitos irmãos ficam assim, mas o Espírito vivificou. Nós sabemos que o Espírito representa também a água. E quando você vem aqui em Jó, Oito- 803. Antes de Saulo. Jó já tinha profetizado, irmão, o ressuscitar de papai. Quando você pega aqui, ó, isso, Jó 14, irmão. Vamos pegar Jó 14, irmão. 818. Porque aqueles que morreram em Yalcha, eles beberam a água com atenção. Por isso que eles vão ser o quê? Justificados. Da mesma maneira os que estão hoje vivos. Se não beber água com atenção, não vai ser o quê? Alistado. Em Jó 14:1 fala assim: o homem nascido de mulher tem a vida curta e cheio de tormento.
e cheio de tormento. E nós vemos, quando fala que o homem nascido de mulher, qual que é a diferença nascido de mulher e o nascido, quando fala filho do homem, irmão Murilo? Porque filho do homem são os celestiais e filho de mulher são filhos de Adão. Exatamente, terrenos, são os terrenos. E aqui fala, o homem nascido de mulher tem a vida curta e cheia de tormentos. É quando nós vemos aí eles atormentados perante de razão e do filho de Romelias. Eles ficam atormentados, irmãos, porque a vida deles são o quê? São baseados nas coisas terrenas. E eles ficam atormentados, nascido de mulher. E quando você pega um 2, mas aqui que são celestial, irmão, não tem medo. Entende? Não tem medo, porque crê nas coisas celestiais, crê nas promessas de algo. Mas aqueles que são terrenos, eles crê só na força das coisas terrenas, mesmo que a boca fala de algo. E aqui fala aqui, ó, Jó 14:1 fala, o homem nascido de mulher tem a vida curta e cheia de tormento. É como um flor que se abre e logo murcha. Foge como sombra sem parar. Viu? Foge. É como flor que abre e logo murcha. É a mesma coisa quando você vê aí. Vai vir outra marcação de data que já tem, que muitos irmãos já falam que já foi marcado. Vai murchar mais ainda, irmão. Se abre e logo murcha. Logo volta para o quê? Para o cochilo, para o sono profundo. É uma representação exata de Sansão. Quando o papai trouxe lá que o mensageiro de Sardes era uma representação de Sansão, nós vemos que é uma representação clara, irmão. Muito clara. Porque quando chega, quando grita, vai vir os filisteus, aí eles tomam o quê? Os apetrechos. E tem força. Mas logo volta a adormecer. Exatamente. Aí você vê aqui, ó, o homem nascido de mulher tem a vida curta e cheia de tormento. É como a flor que se abre logo e murcha. Foge como sombra sem parar. E fazendo um link com aqueles que se abrem logo, murcha, de Sardes, e aqueles que se escondem, de Laodiceia. Por isso que fala que foge como sombra sem parar. Foge. Aí fala aqui, ó, Jó 14:3. É sobre alguém assim que crava os olhos e os leva a julgamento contigo? Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Se os seus dias já estão determinados e sabes o número de seus meses, se lhe fixaste um limite intransponível, imudável, desvia dele teus olhos e deixa para terminar o seu dia como um assalariado. Porque nós estamos aqui como um assalariado. Aí está falando, ó, vocês fixavam o olho em um filho de mulher. Vocês estavam fixados, mas agora vocês compreendem que tem um tempo determinado. Agora tira os olhos dele. Por isso que fala aqui, ó, se seus dias já estão determinados e sabe o número dos seus meses, se lhe fixaste um limite intransponível, desvia dele teus olhos e deixa-o para terminar o seu dia como um assalariado. Como um assalariado. Porque a mesma obra hoje que Micael tem, o mensageiro de Sardes vai ter que fazer, vai ter que dar continuidade para receber o seu salário. Por isso que fala, tira os olhos dele, porque você já sabe do tempo estabelecido. Você já sabe que já tem o mês, o dia, o tempo determinado para vocês. Você já sabe qual que é o tempo, 1260 dias. E aqui fala, se os seus dias já estão determinados, e sabes o número de seus meses, se lhes fixastes
o limite intransponível, desvia dele teus olhos e deixa-o, para terminar o seu dia como um assalariado. Por isso que quando você pega lá, que fala sobre a mensageira, em Isaías, é aonde que está essa palavra? 1354. Não, irmão, é Isaías 49. 1313. Não, 1314. E era lá onde que nós estava lendo. Fala aqui, ó, Isaías 49. Isaías 49. 1314. Fala assim, ó, sobe a um alto monte, mensageira de Sião. Quando fala mensageira, nós já sabemos que está remetendo quem? Filadélfia. Eleva tua voz com vigor, mensageira de Ial-Shalã. Eleva a voz, não tema. Diz a cidade de Ial: eis aqui o vosso Ial, eis aqui o mestre Ial. Ele vem com poder, seu braço assegura a sua autoridade. Eis com ele o seu salário, diante dele a sua recompensa. Como pastor, ele apacenta seu rebanho, com o braço reúne os cordeiros, carrega-os no regaço, conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam. E aqui está falando, diante dele a sua recompensa, eis com ele o seu salário. E quando você volta lá em Jó 14, está falando, desvia dele, agora mais que nunca, irmão. 819. Nós já sabemos o tempo estabelecido. Já sabemos o tempo estabelecido por Yahweh. 1260 dias. Não tem nada de abril de 2023. Tem nada disso. Tem nada disso. Por quê? Por que nós sempre tem que lembrar disso? Porque tem aqueles que ainda está o quê? Tubiando. Está em cima do muro. Aí quando você pega aqui, Jó 14,5 fala, se os seus dias já estão determinados, sabes o número de seus meses. Se lhe fixaste um limite intransponível, desvia dele os olhos e deixa-o para terminar o seu dia, como um assalariado. Por quê? Porque é aquilo, perseguiu e vai ser perseguido. Aí no 7 fala, a árvore tem esperança, pois cortada poderá renascer, e seus ramos continuam a crescer, ainda que envelheçam suas raízes na terra e seu tronco esteja amortecido no solo. Ao cheiro da água reverdece e produz folhagem como planta tenra. E aqui está remetendo o quê? Está remetendo ao Espírito que deu vida à árvore, a árvore da vida. Quando você pega ao cheiro, ao fato, o que que nos dá, qual que é o membro do corpo que nos dá o que? O olfato? O nariz. Aí nós lembramos lá atrás de Gênesis, foi pelo nariz que deu vida ao quê? O homem, Adão, remetendo aqui o Espírito, e aqui fala. A árvore tem esperança, pois cortada poderá renascer, e seus ramos continuam a crescer. E quando fala os ramos, está remetendo o quê? O candelabro. Ainda que envelheçam suas raízes na terra e seu tronco esteja
amortecido no solo. Ao cheiro da água, reverdece e produz folhagem como planta tenra. E aqui fala, ao cheiro da água, reverdece. Aí quando você vai lá em Gênesis, Página 35. Seria o cheiro do anjo da água. exatamente. Quando você vê o cheiro, irmã, está remetendo ao Espírito que deu a vida ao homem lá atrás. Quando você pega aqui, ó, Gênesis, é o que o irmão falou ontem da água. Entende? Com atenção, Gênesis 2:7. 36. 36. Essa passagem do assalariado tem link com esse Zacarias 11, Deus do salário de Micael? Que diz assim, eu lhe disse, se fores parecer bem, dai-me o meu salário, e se não deixar eu passar por meu salário 30 moedas de prata. Exatamente. Zacarias, né? Exatamente. Por quê? Porque nós vemos que aquele que é descendente de mulher vai terminar como, lá fala, terminar o seu dia como o assalariado. Como? Porque ele vai terminar o dia, o mensageiro de Sardes vai terminar o dia como o mensageiro de Filadélfia. Vai seguir os caminhos, mas vai ser no final. Por isso que fala, deixa ele terminar o dia dele. Porque já tem um tempo estabelecido para ele também. E vai ser o tempo que ele vai terminar como assalariado. E quando você pega aqui Gênesis 2:7, fala assim, então Iau modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um sopro, aqui está hálito, mas é um sopro, ou fôlego, um sopro de vida, e o homem tornou um ser vivente, viu? E quando você volta lá, em Jó 14, fala aqui, ó, Jó 14:7. Fala assim, a árvore tem esperança, pois cortado, que é o que nós vemos aonde? Jeremias 11:19. A árvore tem esperança, pois cortada poderá renascer, e seus ramos continuam a crescer. Ainda que envelheçam suas raízes na terra e seu tronco esteja amortecido no solo, ao cheiro da água reverdece e produz folhagem como planta tenra. E aqui quando fala cortado, aí nós vamos lá em Jeremias. Ermial 11:19. 1386. É na Bíblia King James. 1386. Presta aí. Viu a questão da água, irmão? E é o que o papai trouxe em questão do Espírito. O Espírito, ele representa também o que? A água. Por isso que fala, as águas tranquilas de Siloé. As águas tranquilas, porque rejeitou as águas tranquilas. Ele está na condição aqui do que? De ancião. Mas também representa o que? O Espírito, é o mesmo. Quando você pega aqui, ó, Jeremias
Só um pouquinho, irmão. Essa Bíblia do irmão aqui, Jeremias, bota o número pequeno. Número não, até deu aqui. Irmão, Oi, posso ler uma passagem para esse livro? pode. Aqui em João 34, 14, fala assim: se só aplicasse seu pensamento em si mesmo, se concentrasse em ti o seu sopro e o seu hálito, expiraria toda a carne no mesmo instante, e o homem voltaria a ser pó. Exato. E o que o irmão entendeu aí? Se ele quisesse, fosse o contrário, ele não quisesse dar a vida, ele tiraria a vida. É que a promessa de Eliezer, se a mulher não quiser te seguir, você está livre do seu juramento. Entende? E quando você pega aqui Jeremias 11, 19, fala assim, ó. Aqui não é essa tradução ainda, que o irmão vai atrás. Essa daí? Fala aqui, ó. Eu era como cordeiro manso, que é levado à matança, porque não sabia o que maquinava o propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. E quando você volta lá, em Jó 14, 819. quatorze, 7. Fala assim, ó. A árvore tem esperança, pois cortada poderá renascer, e seus ramos continuam a crescer, ainda que envelheçam suas raízes na terra, seu tronco esteja amortecido no solo. Ao cheiro da água, reverdece e produz folhagem. E quando fala ao cheiro da água, está remetendo o quê? No momento do Espírito, adentrando. Por isso que fala, porque rejeitaste o quê? As águas de Siloé. Vamos estar abrindo lá, gente? Isaías? Pode. 1266. Isaías 8. Porque rejeitou a água que traz o quê? Traz vida. Aí quando você pega aqui, ó, Isaías 8, fala assim, ó, visto que este povo rejeitou a água. 8, 6. Isso. Aí fala assim, ó, visto que esse povo rejeitou a água de Siloé, que corre mansamente, apavorado, diante de Razon e do filho de Romelias, a mesma água que deu a vida para a árvore da vida, conforme você pega Romanos 8:11, que fala que o Espírito que ressuscitou e auxa, mostrando que é a água, irmão. E quando você pega aqui, visto que este povo rejeitou a água de Siloé, que corre mansamente, apavorado, e lá fala que os filhos nascidos de mulher, eles são o quê? São medrosos, têm medo. Eles fogem. Diante de Razão e do filho de Romelias, o mestre trará contra ele a água impetuosa e abundante do rio, a saber, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos e transbordará todas as suas ribanceiras. E ele espalhará por Ialta, com a sua passagem inundará tudo e chegará até
o pescoço, e suas asas abertas cobrirão toda a largura da terra. Ó Emanuel, ó povos, sabeis, espantai-vos, prestai atenção, todos os confins da terra. E quando você pega lá em Jó, o irmão falou em questão da água ontem, aí eu lembrei dessa passagem de Jó, que foi muito tremendo, porque quando você pega, nós entendemos que a árvore da vida é quem? É Iau. E nós vemos que Iauxa é a representação da arca da aliança, que leva o nome de Iau. E representa a árvore da vida. E quem que é o fruto? O Espírito. O Espírito é o fruto. Iau é a árvore, o Espírito é o fruto. Quando você pega aqui, ó, Jó 14:8 fala: ainda que envelheçam suas raízes na terra, seu tronco esteja amortecido no solo, ao cheiro da água reverdece. Aí você abre lá em Romanos 8. Página 1979. 1979. Fala aqui, ó, Romanos 8:11. Pois nós sabemos que quando fala que Iauxa, nós sabemos que quando fala que ressuscitou é o que? O adentrar. E fala assim, ó, e se o Espírito daquele que ressuscitou Iauxa dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Iauxa dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Mostrando que aquele que deu a vida à árvore também dará a vida àqueles que estão esperando com esperança. E ainda fala que a árvore, ela teria o que? Esperança, ainda que cortado, mostrando, fazendo um link com aqueles que morreram com esperança. Em Efésios 4. Página 2044. Aqui, ó, 4. É 4 mesmo, irmão? Pela unidade. Não, é Colossenses, não. Que fala sobre aqueles que morreram com esperança. É no Romanos 9, 4:9. Romanos. Seja grão, Não, é os que morreram com esperança. Aqui, ó, fala aqui também, ó, Efésios 4:4. Hã? 1 Tessalonicenses 4:13. Vamos estar vindo aqui. 2063. Aqueles que morreram com esperança. 2063. 2063. Já o Paulo, ele fala, aqueles que... Isso, 4:13. 1 Tessalonicenses 4:13.
Viu? Porque a esperança estava no quê? Na água. A esperança estava na água. Aí fala aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4,13. Irmão, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes triste como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Yauxa morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Yauxa e há de levá-los em sua companhia. Viu? E aqui fala a questão da esperança. A palavra fala que a árvore, a esperança estava na água, aquele que representa a água tranquila de Siloé. E aqui faz questão de falar a esperança. Irmão, não queremos que ignoreis o que refere aos mortos, para não ficardes triste como os outros, que não têm esperança. Esperança no que? Na água tranquila, que corre mansamente. Por isso que quando você volta lá em Jó, gente. Jó 14:7. Jó 14:7. A árvore tem esperança. Aí no 9. Ao cheiro da água reverdece. Ao cheiro da água. Fazendo um link com Gênesis. Quando você pega Gênesis, fala que pela narina deu o quê? Deu fôlego de vida a Adão. Deu fôlego de vida a Adão. E aqui fala pelo cheiro da água reverdece. Eles irão que reviver. Então, para nós, irmão, que já estamos aqui hoje vivos, nós que estamos aqui vivos, nós vamos ser entregues vivos. A nossa confiança tem que ser o quê? Totalmente elevada. E você vê que aqueles que morreram, eles morreram com esperança. E nós vemos que eles não eram o quê? Celestiais. Eles eram o quê? Terreno. Agora imagina aqueles que são celestiais. E a palavra fala por ter rejeitado a água de Siloé, a água que reviveu a árvore. E a palavra fala, a árvore tem esperança, pois cortada poderá renascer, fazendo um link com a árvore da vida. Lógico que quando você lê árvore, nós entendemos que também os seres humanos, todos que abraçam a fé, eles são representados como árvores. Por isso que quando você pega aqui em Apocalipse 7, isso. Vamos pegar aí. Apocalipse 7. Aonde, mano? 7:1. 7:1. No final do 1, tá algumas. Isso. Apocalipse 7:2. Vamos pegar aqui 7:2. Fala assim, vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo de Ial vivo. E aqui faz questão de falar Ial vivo, remetendo ao Filho vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer o mal à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte do servo do nosso Ial. E aqui já mostrando aqueles que foram enxertados, que estava se referindo lá em Tessalonicenses, que morreram com esperança. Mesmo ainda sendo cortado, ainda havia esperança, por conta da água. Ao cheiro da água, traria o que? Vida para eles novamente. E aqui fala,
não danifiques a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte do servo do nosso Yahweh. E aqui nós já sabemos que é uma representação, quando está falando aqui, é uma representação daquele servo de Davi, como que é o nome dele? Abner, que fazia o quê? Fazia aquilo que não era para fazer, que matava antes do tempo. Joabe. Eu falo. Quem que você falou? Abner. Abner é uma representação de Saul. Shaul, Paulo. E Joabe, isso, representação do antimachia, que é uma representação desse anjo. Quando pega aqui, ó. Quando você pega aqui no 7:1, fala assim: depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. E vi também outro anjo que subia do oriente com o selo de Ial vivo. E aqui, quando vê o vento, papai já trouxe, quando fala o vento aqui, está remetendo a quem? A Gabriel. E quando pega aqui dos 4 anjos, postados nos 4 cantos da terra, está retendo o que? Gabriel ao que? A prestar auxílio. Porque nós vemos que na época de Daniel, ele vivia junto com quem? Junto com Nabucodonosor. E mesmo assim, não foi necessário dele morrer. Tinha alguma representação nessa terra para representar a luz do que Nabucodonosor? Não. Você vê que Nabucodonosor é uma representação clara de luz. E aqui, nós vemos que Emmanuel estava retendo. Por isso que fala, depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, retendo, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. E vi também outro anjo que subia do oriente com o selo de Ial. Aí aqui já está remetendo àquele que tem o selo. Quem? Ialcha, Micaial. Aí fala assim: ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer o mal à terra e ao mar. Não danifique a terra e o mar e a árvore, até que tenhamos marcado a fonte do servo do nosso Ial. Aí fala: ouvi então o número dos que tinham sido marcados, 144.000. E logo embaixo nós já vemos o que? É aquele período da videira, dando o quê? Dando seus frutos, amadurecendo. Apocalipse 6:9. Fala assim: depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono, diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão, e em alta voz proclamavam: a salvação pertence ao nosso Ial, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Quando fala que ao Cordeiro, lembrando que Micaial, Ialcha Micaial é o que? É o Cordeiro. E quando fala Ial, ele já está na função do que? De rei. Já está levando o nome de Ial. Por isso que quando fala a salvação pertence ao nosso Ial, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Aí no 11 fala assim: todos os anjos que estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 viventes se prostraram diante do trono, com a face por terra, para adorar a Ial. E dizia: assim seja, louvor e glória, e sabedoria, ação de graça e honra, o poder e a força, pertence o nosso Ial, pelos séculos dos séculos. Aqui já está remetendo a quem, irmão? Já está remetendo àquele que já está levando o nome de Ial. Aquele que carrega o nome de Ial. Quem? Ialcha Micaial. Porque nós vemos, quando você pega Apocalipse 19, é a árvore que o quê? É a árvore que deu vida ao cheiro da água. Porque nós vemos que o Adão, ele foi
ele recebeu vida através da narina. E quando você pega e vê Jó, pelo cheiro da água, entende, irmão? Isso é o que o papai sempre trouxe sobre a água de Siloé, que eles rejeitam tanta água que ressuscitou a árvore da vida. E mesmo que ela fosse cortada, ela ainda ia o quê? Reviver. Sustentou o papai. É o que o irmão trouxe ontem. Pode. É o que o irmão trouxe ontem da tentação de papai. Ele teve fome de pão, mas ele foi sustentado de água, tanto literalmente quanto a água do Espírito. Por isso que ele fala que ele ficou pleno do Espírito, transbordando do Espírito. Ele ficou transbordando. E quando você pega aqui, irmão, nós já vai estar finalizando, em nome de papai. Quando você pega aqui, Apocalipse 19, 15. Fala aqui, ó, Apocalipse 19, 15, fala assim: da sua boca sai uma espada, afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem apacentará com um cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagado do vinho do furor da ira de Yahvé, o Todo-Poderoso. O nome está escrito sobre o seu manto e sobre sua coxa: Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. Vi depois um anjo que de pé no sol gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu. E aqui é ele tomando posse do nome de Yahvé e carregando o nome de Yahvé. Por isso que nós vemos Yahvé sentado no trono, está referindo àquele que carrega o nome. Por isso que nós vemos que o sol, a lua e as estrelas se prostraram perante José. Porque estava se prostrando perante o nome que ele carregava. Não perante a ele, perante o nome. E às vezes, irmão, é necessário trazer esse ponto para os irmãos verem. Em questão da água, o irmão falando, eu lembrei dessa passagem aqui, pelo cheiro da água, que a árvore voltou a ter vida. E nós vemos aqueles que estão rejeitando as águas de Siloé. Aqueles que estão rejeitando. Só mais uma passagem aqui que eu queria ler. 1 Tessalonicenses. Por ter rejeitado o amor. E essa água é tão poderosa que ela dá vida, né? Exatamente, que é uma representação de Eliseu, né? Eliseu, ele deu a vida através dos ossos. Você vê que através dos ossos, Eliseu, que é Yahvé, ele ressuscitou. Uma representação, mesmo morreu lá em cima, igual nós morremos. Nós morremos. Mas, através dos ossos de Yahvé, nós ainda alcançamos o que? Vida. Ele vai carregar o nome de Yahvé e vai adentrar também no corpo de Yahvé visível. Né? Exatamente. É para que todos conheçam, né, irmão, que existe algo. É necessário aquele que veja, porque ele se torna a imagem de algo. Ele se torna a imagem de algo. Você vê, Bruno, que a água, quando ela é cristalina e pura de nascente, ela não tem cheiro. Então, levando para o lado espiritual, se você não tiver o seu olfato aguçado, você não vai sentir o cheiro dessa água. Exato. Então, por isso está falando espiritualmente aí. A questão. A água não tem cheiro. A questão é que aquilo, atenção, né, irmão? É necessário ter uma atenção para compreender que esse é o caminho, porque o caminho de Yahvé é elevado. É bem diferente do caminho desses da terra.
Correto, é isso? Não é como se estivesse, tipo assim, eles procurando, tentando, tipo assim, sedento mesmo, né? Querendo buscar mesmo, né? Exatamente. Você vê que quando nós vemos eles rejeitando, irmãos, quando vê rejeitando, tá certo, eles vão voltar, eles vão compreender, vão, mas é aquilo que falou, come o livro, eles vão ter que se alimentar arduamente e compreender que vai ter que morrer para que essa água volte a eles. Eles devem se arrepender bastante, né? Exatamente, é aquilo, para que eles venham, como se diz, fazer as pazes. A palavra fala, fazer as pazes. Mas Ah, tem uma passagem aqui em 1 Pedro que fala, né, que eles foram salvos por meio da água. exatamente, por meio da água, exatamente. Quero que Eu lembro dessa passagem, o irmão trouxe uma representação lá de Noé, isso. por meio da água que eles foram salvos, que é isso, por meio das águas que essas árvores vão ter vida novamente, entende? Vão ser por meio da água, pelo cheiro da água. E quando você pega aqui, ó, Tessalonicenses, é segunda, irmãos, segunda, 2067. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. 2067. Fala aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. Fala assim, ó, agora também sabeis o que ainda o retém para aparecer só a seu tempo. Para aparecer só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age. O mistério da impiedade está remetendo quem? Emanuel, já age desde lá de trás. E quando fala que agora também sabeis o que ainda o retém. Retém quem? Emanuel. Para aparecer só a seu tempo. E nós já sabemos quem é esse que deveria aparecer. Quem? Micael. Aí fala assim, pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com sopro, que é o que o irmão trouxe. O irmão falou sobre se ele quiser ele dá, mas ele também tira. Leia de novo, irmão. O irmão ele leu lá em Jó. O irmão leu lá em Jó. Se não aplicasse seu pensamento em si mesmo, se concentrasse em si seu sopro e seu hálito, expiraria toda a carne no mesmo instante, e o homem voltaria a ser pó. Viu? Que é aquilo, a autoridade, a grande autoridade. Se ele quisesse, tamanho da autoridade, que é aquela que ele vai receber. Por isso que fala, ser revestido na realeza. E fala, se ele quisesse, ele, pela palavra da boca dele, fazeria o que? O homem voltar a ser pó. Tamanha autoridade. E aqui fala. Aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Fala assim, então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás.
Porque é o momento do que? Daqueles prodígios, falsos, mentirosos, do falso profeta, querendo que chamar a atenção para o antimachia. E vai ser assinalado, vai ser manifestada para toda a terra através desses sinais. Aí fala assim, com toda sorte de portento, milagre, prodígios mentirosos e por todas as seduções da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. É por isso que Yahweh lhe manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados todos que não creem na verdade, mas antes consentiram na injustiça. Aqueles que desprezaram a verdade e amaram mais o que? A injustiça. Aqueles que não têm esperança, aqueles que não creem em Yahweh. Esses já vão ser o que? Condenados. Por isso que fala, aquele que reconduziu os povos a Yahweh, esses vão ser apagados vários pecados. Por isso que quando papai Yahweh, ele fala lá sobre aquela mulher que estava devendo muito, tinha muitos pecados, mas ela demonstrou que um amor, um carinho para com o papai. Foi apagado o que? Muitos pecados. Por isso que fala, qual que vai amar mais? O que deve 50 ou o que deve 500? Qual daquele que perdoar a dívida vai amar mais? O que deve 500. Que é aquilo. Quando for perdoado o que? Os pecados. Mas é necessário haver o que? Um ato de amor. Beijar o filho. Por isso que fala que beija o filho, para que não se ire. Uma representação de papai Yahweh. Papai Yahweh, ele foi beijado por aquela mulher. E naquele momento aquela mulher lavava o que? Os pés de papai com as lágrimas. Entende? Com os cabelos. Enxugava. Uma representação daqueles. Porque a terra representa o que? O escabelo dos pés de Yahweh. Porque aqui vai ter aqueles terrenos. E para ele ser reconhecido vai ter que haver o que? Uma dedicação bem elevada. Por isso que fala, beija o filho. E aqui nós vemos, por não ter abraçado a fé, não ter acolhido o amor da verdade, a fim de serem salvos, por isso Yahweh lhe manda o que? O poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados. Todos os que não crerem na verdade, porque ainda vai ter o que? Uma oportunidade. Vai ter uma oportunidade. Por isso que fala, orai para não cair o que? Em tentação. Por isso que vão falar, não me deixe cair em tentação, o que? Na sedução. Nessa sedução maligna, que vai ser o que? Uma grande tentação. Por isso que fala assim, ó. É por isso que Yahweh manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira. Aqueles que o que? Não seguir a verdade. Não acolheram a amor da verdade. Aqueles que não acolher. Porque ainda vai haver esperança. Mesmo que a árvore seja o que? Cortada. Ao cheiro da água, ela ainda vai o que? Reverdecer, exatamente. Vai reverdecer. Ainda ao cheiro da água, que é uma representação dos ossos de Yahweh, Eliseu. Aqueles que tocarem, irmão, nessa palavra que hoje está sendo dita, que está sendo deixada, por isso que fala, aqueles que trabalhar a terra vão ser os primeiros ao que? A colher. Não é fácil, é um trabalho bem árduo. Você sente diariamente as lutas, principalmente o seu espírito. Você sente o seu espírito lutando, porque o inimigo ele fica furioso, ainda mais esses últimos dias, sabendo que resta pouco tempo para eles. Porque a boca de Yahweh decretou, irmão, que nós vamos voltar para casa, pois Yahweh ama mais o que? Mais a justiça do que a impiedade. Eles têm noção de mais ou menos quanto tempo Do que? que ele ainda vai ficar. Porque a palavra fala que ele começa a fazer pacto
Porque ele vai sentindo poder, autoridade, entende? Vai sentindo poder e autoridade do exército. Aí ele vai o quê? Vai vendo que lhe resta o tempo. Vai vendo que a palavra está se cumprindo, mas ele não crê. Ele vê se cumprindo, mas é o coração que endurecido, empedernido, tanto ele quanto os filhos dele. Por isso que adentra o espírito dentro de Ezequiel e usa Ezequiel naquele momento a representação de Laodiceia. O espírito vai adentrar dentro dele e vai usar eles para o quê? Ir de frente. Os vencedores de Laodiceia vai contra o antimachia e o falso profeta. Vai contra eles com tudo, que são uma grande multidão que vai morrer. Por isso que nós vemos que fala para Ezequiel: come o livro. Come o livro. E fala que o livro abriu perante os olhos dele. Abriu uma representação de Laodiceia, que vai se alimentar e eles vão compreender. Eles estão cegos, né, naquele momento. Vão ver que vai fazer todo sentido. É necessário ter um espírito para enxergar, né? Uma representação de Saul. Saul, naquele momento que ele caiu do cavalo, ficou o quê? Cego. E também a representação do vale dos ossos secos com Ezequiel. Aí poderão reviver Ezequiel. Mas o vale está remetendo a nós. Nós que somos o quê? O vale de ossos secos. Que é um exército, de Al, que foi o quê? Que foi morto lá em cima. Nós estava seco. Recebeu o Espírito, que é a água, e ele Exatamente. Exatamente. E hoje nós estamos ganhando vida e esperança, irmão. E a palavra fala que vai ser o número de quê? De 300. Vai ser muito pouco mesmo que vai abraçar essa fé. Estamos no segundo dia, levantamos, né? E você olha ao seu redor, irmão. Olha ao seu redor e você vê. Você vê que a luz está prestes a sair dessa terra. As trevas estão tomando parte. Entende? No momento que nós for tirado, vai haver só angústia. Por isso que fala que quando o Espírito entra dentro de Ezequiel, Ezequiel vê de um lado e do outro do livro. Lamentação, gemido e dor. Lamentação, gemido e dor. Só isso que Ezequiel consegue falar. Lamentação, gemido e dor. Porque é uma representação de Laodiceia. E o momento de Laodiceia vai ser o que? Alimentar disso que nós estamos deixando. Por isso que eu falo, a questão de nós prestar atenção na nossa conduta, beber a água com atenção, porque você vê que a água ela é poderosa tanto para reviver e também como para tirar nós dessa terra. E está revivendo que o vale de ossos secos tem esse poder, mas é necessário beber essa água com atenção. Não é de qualquer jeito. Tem que ter uma atenção, um temor. Eu falo com os irmãos. Os dias vai chegando, o temor vai aumentando. Por isso que falo. Esteja orando, irmão. Sempre para ter força para escapar. Todo tempo, todo momento, escapar. Quando fala orar todo momento, é no momento das nossas reuniões. Em todo tempo que tiver oração em nossas reuniões, vai lá e participa. Principalmente quando o cordeiro estiver o que? Presente. Essas são as fundamentais, ainda mais agora no tempo do fim. Que são as reuniões principais de quarta e domingo. Por isso que vai haver só mais uma festa. Porque dali para frente vai ser colhido só aqueles que estiverem em feixe. A palavra fala: não colheis os que não estiverem em feixe, reunidos em feixe. Não vai ser colhido. Isso aí é para gerar o que? Um certo temor. E também chamar a atenção daqueles que estão longe. Então esses irmãos que estão longe, se não se achegarem a nós... Nós lembra que o que acontece? Tem aqueles que estão, não estão no nosso meio, não são contra nós, mas é por nós. Entende? Nós vemos aí em outro país,
Entende? Outro país. Mas no mesmo estado, no mesmo país, e a palavra fala decreta no país. A palavra fala decreta no país que todos estão o quê? Libertos. Nada aprisiona, irmão. Se a pessoa tiver a fé do grão de mostarda que o irmão falou, consegue chegar para perto. Consegue. Não tem mais nada que aprisiona. Por isso que fala decreta, todos estão libertos. Só fica no lugar quem quer. Que nos leva à motivação é começar. Hã? Vai ensinando pra gente que o que leva à motivação é o começar. Exatamente. E essa fé faz. Exatamente. Vamos ler aqui Levítico, irmãos. Levítico é uma palavra que nós estamos lendo. 196. Não tem nenhuma criança, né? Quando é criança. Não, mesmo se tiver com criança, irmão. Não, tô falando, não tem uma criança que fala assim, não posso ir porque eu sou de menor, meu pai não deixa, meu pai não é. Tipo assim, a gente é tão. A maioridade é tão Aí fala aqui, ó, exatamente. livre, né? Fala aqui, ó, Levítico 25, 9. Fala assim, no 7º mês, no 10º dia do mês, fará ressoar o toque da trombeta no dia da expiação. Fará soar a trombeta em todo o país. Declararei santo o 50º ano e proclamarei a libertação de todos os moradores. De todos os moradores. Todos os moradores. E se o país, o rei for de origem nobre, esse vai ser bem sucedido. Agora, se o rei não for nobre, vai falar, não, tem obstáculo, tem isso, tem aquilo, entende? Vai inventar mil e uma desculpa. A palavra fala em todo o país, em todo o país, não está falando em todas as nações, em todo o país declararei a libertação. Ninguém mais está aprisionado, irmão, para não vir. Ninguém, todos estão recebendo que autoridade para vir. Mas é aquilo, tomar posse, tiver a fé com um grão de mostarda, tamanho de um grão de mostarda. É aquela coisa, né, do irmão Bruno. Foi levantado um juiz, e o juiz foi levantado para libertar. E se ele está conosco e está dizendo bem, porque ele está dando libertação. Exatamente. E nós, exatamente. E lembrando que é 1260 dias, né, irmão? É o tempo da nossa preparação. Já tem 2 anos e pouco para ter se preparado, se programado. E aquele que está se programando é a questão daquilo, exercitar a fé. É a questão de exercitar a fé, irmão. Se pedir com o coração dúbio, coração dividido, não quero ir, mas não quero, e pede algo, e algo não vai conceder nunca. Mas quando fala eu quero ir, e a pessoa demonstra que quer, e algo vai romper todas as barreiras. Não tem barreira, porque a palavra fala, declara libertação em todo o país. Em todo o país, não tem essa, eu estou longe, para meu ir está meio difícil e tal, não tem nada disso, irmão. A palavra fala, todos estão libertos. Todos os moradores da terra, do país, está liberto. E aqui... Vou contar só para aquele rapidinho em relação a juiz, que eu tomei posse. Eu estava em Salvador e estava com uma morrendo de vontade de vir para cá, mas alguma coisa me segurando. E eu, diretamente conversando com o papai Arthur, mensageiro, eu falei, penseis que é esse juiz, que é libertador, me liberta, ore por mim. Há pouco tempo eu me desapeguei de tudo e vim embora. Entendeu? Eu tomei posse, porque eu sei que ele era juiz, eu pedi a ele, penseis que é juiz, me liberta, quero ser liberto. Exato. E aí eu me desapeguei de tudo e vim embora. Eu senti que eu estava liberto. Entendeu? E tinha uma coisa me prendendo lá. Exatamente. Não só você, mas vários irmãos que estão aqui. E a palavra fala, declara, aqui para você ver, no 7º mês, no 10º dia do mês, fará ressoar o toque da trombeta no dia das expiações. Fará soar a trombeta em todo o país. Declararei santo o 50º ano e proclamarei a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um
jubilar. Cada um de vós retornará a seu patrimônio, e cada um de vós voltará ao seu clã. Ao 50º ano será para vós um ano jubilar. Não semeareis, nem ceifareis as espigas que nascerem após a ceifa, e não vidimareis a cepa que tiverem brotado livremente. Outras traduções falam em feixes, que não estiverem reunidos em feixes. Essa é uma palavra que o papai está nos tocando, irmão, arduamente. Arduamente. Nós vemos que nós estamos colhendo. O papai está nos mostrando a cada dia a questão do Espírito, quem que é o mestre, e também a representação, quem que é aquele que, quando fala água, quem que a água está representando. É o mesmo. Por isso que fala, por ter rejeitado aquele que reviveu a árvore da vida. Aquele que... O anjo das águas. O anjo da água. O anjo da água. E fala, vinde a água. Aquele que tem sede. Você vê que papai não teve sede. Ele foi pleno. Ficou pleno do Espírito. Ele não teve sede. Tanto literalmente quanto espiritualmente. Assim seja, irmão? Então vamos dar grato a Yahshua. Grato a Yahshua. Posso falar para você só? Até para eu sair do país, hoje está fácil, depois da globalização, é fácil você tirar o passaporte e ir embora do país. Coisa que há 30 anos atrás não era. Só viajava quem tinha muito dinheiro. Hoje não. Você vê que o papai já fez tudo para não ter desculpa de falar, eu moro em outro país, por exemplo, não tem noção. Exatamente. A irmãzinha fala, ela é embora já. É da França. A irmãzinha vai vir da França. Exatamente, vai vir da França, entende, irmão? Isso aí é um ato do que? De fé, irmão. E a palavra fala que ele vai compartilhar os despojos com os fortes dessa terra. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas Ial está provando todo mundo. Quando nós deixamos para trás nossa família, amamos Ial mais do que nossa mãe, do que pai, do que irmão, do que tudo, nós estamos demonstrando para eles também amor. Porque vamos ser referência de fé para eles. Então eu falo para os irmãos, pedir Ial que venha sondar e venha fortalecer e reviver os dons celestiais. Sondar mesmo, arrancar aquilo que não agrada Ial. Nós não podemos mentir para nós, porque nós não mente para Ial, nós mente para nós mesmos, querer manter naquele velho hábito desagradável Ial. Nós não podemos, porque de Ial ninguém se esconde. Toda carne está nua perante Ial, toda carne, entende? Então eu falo para os irmãos, procurar nesse tempo se santificar cada vez mais. Papai passou as orientações, que os irmãos venham ter um excelente, em nome de papai, excelente final desse ano, terminar esse ano e bem adentrar no ano jubilar, pleno do Espírito, cheio do Espírito dele. Papai venha reviver dentro de nós os dons celestiais. Assim seja. Que todos venham ter força para chegar para perto, para ser colhido em feixe. Porque aquele que se isola está procurando o seu bel prazer. Entende? Está procurando o seu bel prazer. É aquele que pede recebe. Aquele que pede sempre vai receber. Pedir que é certo. Se seja, irmão? Se seja. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahshua te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahshua faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahshua levante a sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua, grato a Yahshua, grato a Yahshua,
grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja.